Então, o que eu gostaria? Gostaria que você parasse para pensar o que você vai fazer nesse período. Por que você já não estabelece uma meta para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Qual é o problema de você ter uma meta para isso? Qual é o problema de você dizer assim, poxa, mas é tão longe daqui 10 anos? Mas se você tivesse falado isso há 10 anos atrás, como é que seria? Você já não teria cumprido? Você já não teria feito aquilo que você desejava? Um passinho por vez, um passinho por dia, um passinho na linha do devagar e sempre. Eu vou, no final da nossa live, fazer a tradicional meditação e diria que esse é um bom recurso para a gente começar a estabelecer uma meta, por exemplo, de manter a calma. Às vezes, a calma que você gostaria de ter não é bem aquela que você sonha, sabia? Você pode ser a doida para muita coisa, mas você pode ser a lúcida para tantas outras. O que acontece? Depende do nosso objetivo. Se você quiser realmente, de repente, trabalhar num ramo em que você precise de muito dinamismo, se você for muito calmo, talvez você não consiga atingir esse objetivo. Agora, se você, mesmo depois do trabalho, continua acelerado demais, deve perceber que é um sinal de que você deveria estar parando, deixando um pouquinho de lado, se resguardando, dando um break naquela aceleração para você poder curtir o resto de outra forma. E aí o nosso amigo diz que talvez grandes metas são compostas de pequenas metas, como uma reta, né? Coloque na sequência. Seria isso. Eu digo que toda meta, uma coisa que eu aprendi, toda meta ela é composta de mini metas. Se você vai pegar um ponto, chegar de um ponto a outro, sabe uma dica legal? Vamos supor, você tem um objetivo, você quer amanhã chegar e você quer ser um líder mais, vamos dizer assim, mais sábio. Pô, amanhã eu vou entrar lá na empresa, eu tenho um grupo, uma equipe, ou eu vou entrar na escola, na sala de aula, seja onde for, mas eu quero ser uma pessoa mais sábia. Ninguém amanhã é sábio. A gente pode começar. Então você vai pegar a sua meta de hoje até amanhã, por exemplo, e você vai traçar 3 mini metas. É como se você dividisse essa meta em 3 partes, ok? 3 mini metas. E você vai colocar para cada parte alguma coisa que você acredita que demonstraria mais sabedoria na sua ação. Então, por exemplo, você vai chegar lá e vai cumprimentar todos. Vamos dizer assim que você nem cumprimentava muito. Ah, mas Elaine, isso daí não é sabedoria. Isso é educação. Mas se você não tem a sabedoria de ter educação, vamos começar por ela. Porque quando você cumprimenta todos, nem que seja à distância, por exemplo, ainda mais em épocas, né, de Covid, você está criando sabiamente um network, um relacionamento um pouco mais amigável. Bom dia, tudo bem, tudo bem? Só. A sua segunda meta pode ser para qualquer coisa que alguém venha te pedir, por exemplo, naquele dia, você não responder prontamente. Separar, pensar. Se tiver uma resposta
fácil a altura da pergunta, você fala, não, tudo bem, pode ser, sem problemas. Mas dá uma paradinha. Se você realmente não sabe, por exemplo, você fala assim, ó, deixa eu pensar um pouquinho. Para quando que você precisa disso? Ah, preciso para as 16 horas. Não, tudo bem, ainda é 10 horas da manhã. Eu te dou essa resposta até umas 14, 15 horas, pode ser? Muitas pessoas pecam porque elas vão de bate-pronto. Elas às vezes nem esperam ouvir para responder. E pode dar uma terceira meta. A terceira meta pode ser, de repente, você perguntar para alguém que estava com alguma dificuldade, de repente de trabalho. E aí, conseguiu resolver aquela questão? Você já demonstrou interesse. Isso pode te dar um pouco mais de tranquilidade e sabedoria na condução de alguma questão. Entendeu? Então, eu dei 3 exemplos aqui de uma meta bem simples, aparentemente, lógico, né? Ser sábio é uma meta eterna, mas que você pode reduzir para que ela seja prática de ser levada no seu dia a dia. Fechou? E aí eu vou de vez em quando trabalhar com vocês, que faz parte até do conteúdo que eu venho trabalhando aqui, desenvolvendo para depois trabalhar com vocês nessa jornada, que eu daqui a pouco explico mais um pouquinho para quem não estava aqui. Eu venho trabalhando a moral da história, né? Até aproveitando aí, deixa eu ver essa perguntinha para uns corretores de imóveis, se acelerar é um ponto positivo. Eu diria assim, olha, o mercado imobiliário, nesse caso, ele precisa de pessoas com uma certa celeridade na prontidão, nas respostas das demandas. Mas isso não quer dizer que eles precisam ser acelerados. Eles precisam ser atentos. Atentos ao tempo de se acelerar. Entendeu? Às vezes, se a pessoa é muito acelerada o tempo todo, ela pode ser ansiosa. Então, ela não precisa ser acelerada o tempo todo, mas ela tem que ter... Como é que fala no carro quando você dá a partida? Tipo aquela explosão. Ela tem que ter aquele time de explosão. Ela tem que saber o momento da urgência, saber o momento de sair correndo e dar conta daquele problema. Porque tem gente que é muito acelerada e na hora que cai uma bomba assim na frente da pessoa, não sabe o que fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com esse acelerado. Mas eu acredito sim que tenha ramos, áreas que precisem de um perfil de uma pessoa mais acelerada nesse sentido e outras que podem ser um perfil mais tranquilo. Mas eu sempre acho que o mix de pessoas é uma boa receita de sucesso, ok? E nessa jornada toda eu vou trazer para vocês a moral da história. Eu colocaria como moral da nossa história de hoje sobre metas, que a meta mantém a confiança no sonho. Quando você tem uma meta, é como se você desse para você a esperança de que aquele sonho é possível, de que você vai alcançar, porque você estabeleceu uma meta. Eu vou fazer uma proposta de um sonho possível para mim. Para quem não me acompanhou logo no começo, eu estudei bastante nesse período aí de reclusão que a pandemia acabou trazendo um pouco para nós, e estou montando
uma jornada do autodescobrimento. Eu vou fazer lives sequenciais por 10 dias. Vocês vão estar aqui quase num retiro comigo. Por 10 dias nós nos encontraremos e cada dia eu vou trazer um tema para você se trabalhar. Um tema para você se trabalhar, para trabalhar melhor, para viver melhor, para namorar melhor, para educar melhor, enfim. É um trabalho de autoconhecimento, mas bem prático, bem simples e algo que você pode realmente aplicar, assim como essas dicas que eu dei hoje, nessa linha. Então a gente vai trabalhar sobre como você se valorizar, como você dizer não ao invés de dizer sim em algumas vezes para os outros, como você estabelecer alguns limites entre você e as outras pessoas, ou de que forma você pode otimizar o seu tempo, como você se organizar melhor na vida para que você consiga ter mais produtividade ou melhores resultados, enfim. Eu selecionei também 10 temas. E cada dia eu vou trabalhar um tema. Então é a jornada do autodescobrimento para você se descobrir em 10 dias.